A gente precisa aprender a ter paz no fim. No episódio dessa semana eu quero trazer justamente esse ponto para a gente pensar junto. Eu sinto que é muito difícil às vezes para o ser humano entender que ele precisa se despedir de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. A gente tem algo em nós que acho que vem desde a infância, da gente querer reter as coisas e tudo tem que nos pertencer. Mas entender que algumas coisas não nos pertencem é muito importante para a gente poder ter paz quando algo acaba. O meu irmão pequenininho, ele sempre, toda vez que ele vai orar, ele sempre ora: Senhor, abençoa minha mãe, o meu pai, a minha Ana, o meu André, porque tudo é dele. Mas ele é uma criança, então normalmente as crianças pensam isso, que elas são o centro da família e naquele momento elas realmente são, né? O cuidado é para elas, a atenção é mais para elas, isso é super normal. Mas quando a gente cresce, a gente tem um pouco desse sentimento, sabe? Que as coisas têm que girar um pouco, às vezes, em torno de nós. E depois que a gente vai ficando mais maduro, a gente percebe, o primeiro embate é esse, assim, a gente percebe que a maioria das coisas não tem a ver com a gente. E uma descoberta importante também na vida adulta é a gente perceber que a gente precisa fechar algumas portas. Eu já fiz um episódio falando, né, pedindo para que você que está me ouvindo fizesse um exercício de escrever coisas que você precisa encerrar. Mas hoje eu quero falar sobre a paz nesse momento do encerramento e a possibilidade de coisas novas. Eu me lembro que uma amiga, eu tinha ido no enterro da avó de uma amiga, muito querida essa amiga minha, e a avó também era muito querida para o meu pai, né? Eu não tive contato, mas meus pais conheciam. E a gente foi no enterro, e aí a minha amiga estava super sorridente, porque é uma amiga muito sorridente, a família é toda cristã, né? Então estava todo mundo muito consolado, porque quando a gente termina alguma coisa e termina sabendo para onde vai, a gente se sente em paz, porque a gente sabe ali que tem um fim bom, né? E aí eu senti isso, assim, quando eu cheguei no enterro, tava todo mundo consolado com a situação. Mas consolado porque essa avó dessa amiga, antes dela falecer, ela deixou tudo explicadinho, o vestido que ela queria, porque ela já sabia que ela não voltaria para casa. Ela sentiu que ela não voltaria. Ela já é uma pessoa que tem uma experiência com Deus, então ela já tinha tido alguns sinais de que ela não voltaria para casa. E o assunto morte é muito difícil às vezes, né? Mas por que ele é difícil? Porque a gente está encerrando algo que é a nossa vida. E é difícil para a gente entender que ela vai chegar ao fim em algum momento. A gente vive mal porque a gente acha que a gente vai viver para sempre, mas esse não é o caso, né? Então é muito importante a gente lembrar e a gente acionar esse sentimento de urgência pela vida, porque a gente vai cuidar da nossa vida até o momento que for nos permitido. Eu gosto de falar isso aqui nos episódios. E aí, voltando pro caso da minha amiga, ela deixou, né, a avó deixou tudo preparado, gente, tudo preparado. E aí ela dizia assim: eu tô cansado, sabe? Tô cansada. Paz no fim. Ela dizia que estava cansada e estava tudo tranquilo para ela, a finalidade daquela vida. E depois de conseguir despedir de todo mundo, conversou com as netas, né, com as primas ali da minha amiga, conseguiu despedir daqueles que eram importantes para ela. E a paz veio, a paz no fim. Obviamente eu tô falando de um caso que é o fim da vida, mas a gente também tem os casos que são dentro da vida, né? Em vida a gente precisa encerrar alguns ciclos e precisa compreender a paz neles. Não é fácil, gente, não é fácil, porque a gente tem esse sentimento de apego muito grande pelas coisas, de que tudo tem que nos pertencer. Eu gosto muito de brechó, né? Sempre gostei. E o brechó tem um caso engraçado, porque é difícil às vezes a gente desapegar de peças que têm um valor emocional. Por exemplo, eu tenho muitas peças que eu gosto muito, mas que eu não uso mais há muito tempo. E aí elas têm um valor emocional para mim. E eu quero que dentro daquelas peças, a história que está dentro delas me pertença. Mas a história já me pertence, porque aconteceu e ponto. Não tem mais nada ali para acontecer dentro daquela peça. Se eu usar ela de novo, não volta àquele momento. Só volta aquela sensação, talvez, mas aquele momento não volta.
aquele sentimento de apego a essa peça, às vezes é difícil, né? Porque a gente faz isso com muita coisa na vida. Muita coisa. São situações, é um trabalho às vezes, é uma rotina que a gente não consegue se desvincular, é um hábito ruim que a gente não consegue desapegar, é um relacionamento às vezes que faz mal, que a gente não consegue desapegar. E eu digo de todos os tipos, né? Então, a gente precisa saber despedir e ter paz nessa despedida e compreender que essas despedidas às vezes abrem novos horizontes pra gente. Eu me lembro que na primeira vez que eu fiquei sem trabalho, eu tinha ficado sem trabalho no ano. Não vou me lembrar o ano, gente, poxa vida, né? Tentei puxar aqui da memória, mas não deu. Mas eu lembro que eu tinha ficado sem trabalho em um ano pra trás, deve ter uns 4 anos, eu acho. E foi muito engraçado, porque quando terminou o projeto que eu estava fazendo com a empresa e tudo, eu falei, é isso, tudo bem, tá tudo bem. E aí, um outro momento eu passei, muito difícil, né? Porque a gente tem que aprender algumas coisas e ficar sem trabalho foi uma fase de muito aprendizado para mim, de pausa também, de aprender a ouvir, porque eu não sabia. E aí, depois começou um outro processo que foi a minha nova profissão hoje, que é a pedagogia. Então, de todo momento de finalidade, também tem novos horizontes sendo criados e novas coisas aparecendo. Então, a gente precisa ter paz na mudança mesmo, no fim, para que a gente consiga visualizar os novos ciclos que vêm pela frente. Se a gente não sabe encerrar, provavelmente a gente não sabe começar nada também, né? E eu não acho que seja fácil, assim, para o ser humano a gente desapegar das coisas e fingir que nada aconteceu. Não é simples, mas é muito necessário. Eu lembro que eu ouvi um podcast, né, de uma cantora que eu gosto muito, acompanho ela desde a adolescência, que é a Marcela Thaís. E ela estava contando da perda da mãe dela. Eu acho que eu já até citei esse podcast aqui, esse episódio, uma vez, porque foi tão impactante, assim, quando eu escutei, porque eu falava, gente, é isso, a gente tá o tempo todo querendo arrecadar coisas e acumular coisas. E a gente faz isso com a vida, sabe? O tempo inteiro a gente acha que tudo nos pertence, e as coisas não nos pertencem. E eu não vou dizer que é simples, nossa, eu seria ridícula se eu dissesse isso. Não é, sabe? Mas a gente precisa ter paz nesse momento, sabe? E dizer, é isso, sabe? O fim existe, ele acontece todos os dias. A vida é uma festa de despedida, às vezes. Ela é uma constante despedida. E é de uma fase, é de uma situação. Já contei, né? Já falei que a gente se despede o tempo inteiro de tantas coisas, né? Principalmente de fases da vida, né? Eu acho que eu falei nos episódios para trás, e um dia você tá dormindo no sofá e a sua mãe te pega e leva para sua cama, no outro dia você é adulto e ninguém te pega e ninguém te leva para sua cama, né? Você só dorme do sofá e fica com frio ainda. Então a gente se despede o tempo inteiro, mas a gente tem dificuldade com isso, né? A gente quer reter o tempo inteiro. E eu me lembro que nesse episódio da Marcela Thaís, ela falava muito sobre isso, foi muito impactante, porque foi a primeira vez, assim, que eu vi uma pessoa falar sobre a morte no sentido de paz, assim, mas com uma calma também, porque aquela pessoa perdeu alguém, né? Eu tenho contato com pessoas que já perderam, mas eu nunca tinha escutado alguém falar daquela maneira sobre a morte. E antes dela perder a mãe dela, ela tinha encontrado um passarinho. E ela começou a cuidar desse passarinho, que, meu Deus, ela cuidava desse passarinho muito, cuidava, levou no veterinário, o passarinho começou a bater asa, coisas lindas aconteceram, com ela e o passarinho juntos. E aí depois, o passarinho morre. E aí, naquilo, ela já tinha entendido que ela estava aprendendo sobre perdas. Ela estava aprendendo sobre perdas. E é isso, sabe? A gente precisa perder. A gente precisa entender que a perda é necessária. E eu não digo que a gente acorda no dia seguinte já sorrindo pelo mundo. Não, porque a dor também é necessária, né? O sofrimento faz parte da nossa vida e não adianta a gente fingir que não. Tá? Esse podcast não é para isso. Eu tô tentando cada vez mais ficar mais realista sobre as dores humanas, porque elas existem também. Mas é necessário, assim, a gente
abre os nossos olhos também para esse momento de encerramento, sabe? Assim, de quando a gente precisa finalizar algo e realmente abre mão de algo que a gente quer reter pra gente, que a gente sente que faz parte e que pode ser muito bom, mas que já precisa ser encerrado, sabe? E é isso. No episódio de hoje eu te desejo paz na mudança, paz nos fins, nos encerramentos que existem. É muito importante a gente decidir finalizar e é muito importante a gente visualizar como que isso pode, o que isso causa na gente. Mas para hoje eu te desejo isso, paz nas suas finalidades, nos fins, nas despedidas. E espero que esse episódio faça sentido para você, assim como faz para mim, tá fazendo ele aqui. Que você tenha uma ótima semana e fiquem com Deus. Até a próxima.